Olá, nesta aula vou rever consigo alguns aspectos já abordados, mas que importa sedimentar para você criar e manter os ciclos positivos na sua vida. Quando ensino aos meus clientes como mudar pensamentos negativos para pensamentos positivos, o processo de comunicação com a própria pessoa melhora, promovendo o seu autocontrole e confiança. Certamente você também já experimentou isso. Mas há um problema. O cérebro não responde tão prontamente aos nossos pensamentos e palavras positivas como às negativas. Eles não são uma ameaça para a nossa sobrevivência. O cérebro não precisa responder tão rapidamente como faz para palavras e para pensamentos negativos. Para superar esse viés neural para a negatividade, devemos repetidamente e conscientemente gerar tantos pensamentos positivos quanto conseguirmos. De acordo com os princípios da psicologia positiva, é preciso gerar pelo menos 3 pensamentos e sentimentos positivos para cada expressão de negatividade. Se você expressar menos de 3, torna-se extremamente difícil inverter o processo. Esta ideia é reforçada por uma pesquisa de Marcial Lozada, com equipes corporativas, e uma pesquisa de John Gottman com casais conjugais. Fredrickson, Lozada e Gottman perceberam que se você quiser que o seu negócio e os seus relacionamentos pessoais realmente prosperem, você precisa gerar pelo menos 5 mensagens positivas para cada diálogo ou pensamento negativo que tenha. Por exemplo, estou desapontado ou isso não é o que eu esperava. Contam como expressões de negatividade, tal como fazer uma careta ou um aceno de cabeça. Nem sequer importa se os seus pensamentos positivos são irracionais. Ainda assim, melhoram o seu sentimento de bem-estar, felicidade e satisfação com a vida. Pensamentos e palavras positivas impulsionam os centros motivacionais do cérebro para a ação e ajudam-nos a construir a resiliência quando nos deparamos com os problemas da vida. Segundo Sonia Lomborski, uma das principais investigadoras do mundo sobre a felicidade, se você quiser desenvolver uma maior satisfação ao longo da sua vida, deve realmente envolver-se em pensamentos positivos sobre si mesmo, focar-se nas suas experiências mais felizes, relacionar-se bem com os outros e saborear cada experiência positiva na sua vida. Deixo uma dica. Escolha as suas palavras com sabedoria e aprimore-as ao longo da sua vida. Isso permitirá que você consiga interromper mais rapidamente a propensão do cérebro para focar-se no negativo. Você vai sentir-se melhor, promove o seu tempo de vida e aumenta a possibilidade de construir relacionamentos mais profundos e mais confiantes com os outros. Tal como Fredrickson e Lozada apontam, quando você gerar um mínimo de 5 pensamentos positivos para cada um negativo, você vai experimentar os elevados benefícios do ótimo funcionamento humano. Esse é o poder da positividade. Esse é o poder que o pensamento positivo tem para mudar a sua vida para melhor. Para que mais facilmente perceba a razão de ter de ser persistente em criar pensamentos positivos em maior número para criar os ciclos de pensamentos positivos que se sobreponham aos pensamentos negativos, importa entender como é que os pensamentos mudam o cérebro. Todo o pensamento cria uma conexão neuronal. Se você tem o mesmo pensamento muitas vezes, a conexão associada a esse pensamento ou tipo de pensamentos vai se fortalecendo. Quando uma rede neuronal é criada no seu cérebro, inevitavelmente ficará ligada a um determinado tipo de comportamento. E esse comportamento irá fazer disparar um estado emocional. Por cada vez que um determinado pensamento é bem sucedido, ou seja, quando esse pensamento influencia o seu comportamento e esse comportamento origina uma reação emocional, o seu cérebro vai criando uma estrutura neuronal específica para essa forma de agir e pensamento que a suporta. Por outro lado, se você não tem um determinado pensamento, ou raramente esse pensamento é seguido, ou não deriva num comportamento, ou não tem um apego emocional, eventualmente, essas conexões neuronais definham por falta de uso. Quando temos pensamentos que nos incomodam,
que nos desanimam, que nos deprimem, que nos colocam em causa a nossa autoestima, que nos viram contra o mundo, certamente causam-nos algum tipo de problema pessoal ou problema psicológico, prejudicando-nos. Conscientemente ou inconscientemente, as nossas redes neuronais vão se formando para o bom ou para o mau, a nosso favor ou contra nós. O nosso padrão mental vai se instituindo à medida que as intrincadas dobras do nosso cérebro se vão especializando para um determinado tipo de processamento de informação, mais ou menos positiva. É importante que você ganhe consciência de duas coisas. É possível não seguir os pensamentos que não lhe servem. É possível criar pensamentos que o beneficiem e de acordo com os seus objetivos. Por isso eu digo-lhe, descarte os pensamentos que não lhe servem. Em psicologia, alguns padrões de pensamentos negativos apelidam-se de distorções cognitivas. Em determinados momentos da nossa vida, todos podemos desenvolvê-las e, consequentemente, orientarmos os nossos comportamentos, tendo-as por base. Estas distorções cognitivas ou distorções do pensamento são também conhecidas como mensagens enganosas do cérebro. Verifique se algum desses padrões de pensamento lhe são familiares. Pensamentos obsessivos acerca de um acontecimento desagradável. Ver tudo a preto ou branco, sem meio termo. Usar palavras como sempre e nunca. Tirar conclusões precipitadas. Catastrofizar, vendo o pior em cada situação. Personalizar todas as coisas, palavras ou situações. Culpar os outros pelos seus problemas. Culpabilizar a si mesmo por coisas fora do seu controle. Orientar-se por pensamentos de deveria, não deveria e culpa. A maioria de nós pensa assim, pelo menos por algum tempo. Facilmente conseguimos perceber que este tipo de pensamentos, quando prolongados no tempo e enraizando-se em padrões mentais, podem constituir-se como obstáculos ao equilíbrio emocional. Estas distorções do pensamento podem conduzir à infelicidade e não apenas para você, mas para aquelas ao seu redor. Mudar o seu pensamento é difícil. Mas difícil não é impossível, o que nos leva ao que você já sabe muito bem e que eu reforcei em todo este curso. Não acredite em tudo o que você pensa. Com esta ideia bem sedimentada, para criar ciclos positivos e mantê-los ao longo da vida, um passo simples importa ir repetindo no seu dia-a-dia, sempre que necessitar reverter a negatividade, que é saber acalmar a mente. Quando queremos treinar-nos a regular os nossos pensamentos e estados emocionais, importa aprender a acalmar a mente. Importa criar gatilhos, ou seja, palavras, imagens, pequenas frases, gestos que nos façam rapidamente aceder à nossa consciência e à ideia e conceito previamente estabelecido, de que temos o poder e a capacidade para orientar a nós mesmos e, consequentemente, os nossos pensamentos. O método eficaz para conseguirmos orientar os nossos pensamentos ou voz silenciosa interior é a utilização da nossa atenção. A atenção é a capacidade de dirigir a nossa concentração para algo que escolhemos focar-nos. A forma mais simples de realizar este processo é focando a atenção na respiração. Por exemplo, foque a sua atenção na respiração. No fluxo inspiração é expiração. Preste atenção no ar que entra e sai do seu nariz, no movimento do abdômen quando entra o ar e quando ele sai. Preste atenção apenas nesse fluxo contínuo. Não force a respiração, apenas relaxe e observe-a. Os pensamentos vão aparecer. O que você tem que fazer é voltar a atenção para a respiração. Quando perceber que está a ter um determinado pensamento negativo, não se culpe nem entre em stress. Apenas relaxe. Dirija a sua atenção para qualquer parte do corpo que estiver tensa e relaxe. Em seguida, volte o foco para o gatilho, que é a respiração. Você terá que ser mais persistente que os pensamentos. Acredite, tem um momento em que eles cessam.
Quando você consegue acalmar a sua mente após o aparecimento de um pensamento negativo ou distorção do pensamento, fica numa posição favorável para orientar deliberadamente o seu foco atencional para onde pretende. Ou seja, você fica capaz de criar novos pensamentos, verbalizações e imagens mentais que estejam alinhados com aquilo que pretende e, com isso, manter os seus ciclos positivos na linha da frente da sua vida.